forte é o nosso Deus. Tratando da pergunta número 30 do Catecismo Maior, que é a pergunta que fala a respeito do pacto da graça, do pacto da obra, e da maneira como Deus, então, ele foi revelando ao longo do tempo, né, ao longo das gerações e das famílias da fé, este pacto que ele resolveu, na sua soberania, estabelecer com o seu povo, né? Louvado seja Deus por isso, porque nós estamos vivendo nesse pacto agora, que é a nova aliança em Cristo. E esta nova aliança em Cristo, ela não começou agora, né? Ela começou lá em Adão, quando Deus estabeleceu aquele pacto de obediência, em que Deus disse: olha, Adão, você vai cumprir este pacto, esta obediência, que é não comer deste fruto. Mas Adão falhou, Adão pecou, ele transgrediu a lei de Deus, né? E ao transgredir a lei, ele então quebrou esse pacto da obediência ou das boas obras. Deus então prometeu a vinda de um descendente, aquilo que Gênesis 3,15 chama de semente da mulher, ou a descendência da mulher. Essa descendência da mulher vai então ao longo das gerações, não é, sendo preservada pelo Senhor. Então nós temos em Noé a descendência sendo preservada, depois em Abraão, depois em Moisés, depois em Davi, até chegar a Jesus Cristo, né? Então toda a descendência da história de Israel, Deus ali preservando uma família. Eu já disse aos irmãos que para todo lugar da Bíblia que você olhar no Antigo Testamento, você vai ver dois corredores, né? Duas linhagens. De um lado você vai ter a linhagem considerada santa, não santa pelos próprios méritos, obviamente, porque todos esses homens aí pecaram, né? Noé pecou, Abraão, Moisés, Davi, né? E todos os outros, mas porque Deus os escolheu, né? Nós podemos ver que em todos os lugares das Escrituras, quando Deus se refere a estes homens, Deus diz: olha, estes foram os meus escolhidos, né? Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Uai, mas Davi não pecou, não envergonhou toda uma nação. Sim, mas Deus o escolheu exatamente para revelar nele a sua graça, né? Ah, mas Moisés matou o egípcio e tal, e depois, com uma ira, né, pecaminosa, ele bateu na rocha. Sim, mas Moisés, mesmo sendo pecador como nós somos, também foi escolhido pela graça de Deus. Então você vai ver que estes homens, a Bíblia não esconde deles, não esconde o pecado que eles cometeram, né? Eles são pecadores, mas o fato é que Deus os escolheu. E como diz Paulo em Romanos, este amor nos constrange, porque Deus nos escolheu mesmo quando nós éramos pecadores, né? Cristo morreu por nós mesmo quando nós éramos pecadores. É isso que faz a graça ser graça. Porque se Cristo tivesse morrido por nós, sendo nós inocentes, não teria graça, né? Não teria graça. A graça é exatamente o fato de que ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, né? Por isso Paulo diz: esse amor nos constrange. Então foi o mesmo amor que atingiu Noé, que atingiu Abraão, que atingiu Moisés, que atingiu Davi e todos aqueles que eram de sua descendência. Então os irmãos vão ver dois caminhos: o caminho da semente da mulher, deste povo escolhido, mas também o caminho da semente da serpente, não é? Da descendência da serpente. Por isso que mesmo no povo de Israel você vai ter os Acãs, né, que estão ali e que Deus vai puni-los. Mesmo dentre o povo você vai ter estes que se levantam contra o povo de Deus. Na época de Neemias tinha que trabalhar com uma mão e com a outra segurar a espada, porque havia os seus oponentes, mesmo dentre o povo, né? E assim foi sempre. Assim foi sempre. Nós sempre tivemos uma linhagem que Deus escolheu e outra linhagem que Deus reprovou. E havia, então, sempre a história bíblica, para qualquer lugar que você ler, você vai ver esse embate entre o povo de Deus escolhido, não o povo de Israel, né, como um todo, mas o povo escolhido de Deus, os eleitos, e, de outro lado, os reprovados, mesmo dentre o povo de Israel. Por isso que Paulo diz lá em Romanos que nem todo que nasce em Israel é israelita, porque mesmo aqueles que nasceram em Israel
em algumas situações, se mostraram reprovados por Deus, né? Tanto que Deus os castigava e os eliminava muitas vezes do povo, né? Deus tinha os seus escolhidos, teve os seus escolhidos sempre. Então, o que a gente percebe é que esse pacto, essa aliança que Deus estabeleceu com o homem, vem desde Adão, de fato. Logo após a queda, Deus então revela ao povo, ao mundo, né, que ele resolveu escolher um povo. Resolveu escolher um povo. E os judeus, alguns deles não creram nisso e continuam não crendo. E essa é a razão pela qual Pedro, inclusive, diz lá no seu sermão de Pentecostes, né, a razão da condenação dos judeus, a incredulidade dos judeus com relação à fé do Antigo Testamento, né, porque Cristo estava sendo exposto todo o tempo. E o próprio Jesus, quando caminhava ali com os discípulos de Emaús, chegou a dizer, olha, só não quis ver quem não quis, porque sobre mim já foi dito lá nos profetas, nos salmos, nos escritos, né, que eram os textos históricos, ou seja, a Bíblia hebraica está repleta de mensagens a respeito do Messias, a respeito de Jesus Cristo. No entanto, eles não entenderam assim e negaram, então, que Cristo fosse o Messias, né? Então, por isso, eles admitem a existência de Jesus como sendo um homem, né? Mas não admitem que Jesus seja o Cristo, Christos, ungido, né? A palavra Cristo significa ungido, por isso aí a ideia de crisma, lá no catolicismo, né? Crismar é ser ungido, é ser batizado, nesse sentido, né? De alguém que recebe ali uma unção. Então, a palavra Christos vem disso, né? Vem de derramar, de ungir, que é exatamente a palavra grega que tem a ver com a palavra hebraica Meshiach, que é Messias, né? Então, os judeus não creem nesse Cristo, não creem que Jesus foi um ungido de Deus. Cristo, então, só para fazer um parêntese, Cristo é como um sobrenome de Jesus, né? O nome de Jesus é Jesus, e Cristo é o que ele é. É a função, vamos dizer assim. Ele é Jesus, o Cristo. Jesus, o Messias, né? Seria essa uma melhor tradução. Então, quando nós falamos Jesus Cristo, nós estamos chamando o nome e dizendo que ele é o Messias. Né? Assumindo, né, que ele é aquele que dele foi dito no Antigo Testamento, né? Que viria para, de fato, representar o seu povo. Né? Como ele disse lá em Mateus 1:21. Aliás, não ele disse, mas Mateus registra as palavras, né, do anjo, que diz quando ele viria ele se chamará Jesus, porque salvará o seu povo dos pecados deles. Né? O nome de Jesus era um nome comum, o nome é a variação do nome Josué. O Josué no Antigo Testamento é uma variação de Jesus. Né? Era um nome comum, é como se fosse hoje o nosso José, o nosso João, um nome popular. Mas esse nome comum se tornou o Cristo, se tornou o ungido. Ele era diferente de todos, por isso que a Bíblia diz que não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Né? Quer dizer, então a questão é do nome, porque esse homem comum, entre aspas, foi o homem que se tornou o Cristo, o homem exclusivo, o único homem, né? Que Paulo chama de segundo Adão. Então, nós estamos vendo sobre isso, né? Estamos vendo sobre essa história das alianças de Deus com o povo. E nos estudos anteriores eu mostrei para os irmãos, né, algumas fotos aí que eu retirei do livro O Reino de Deus através das Alianças de Deus, né, publicado pela editora Vida Nova, que apontam, né, exatamente para, primeiro, essa diferença de contratos para a aliança, e depois aquela ordem das alianças, né? Que é essa ordem estabelecida desde Adão, com o pacto da obra, ou das obras, em que Adão deveria obedecer, mas como ele não foi capaz de obedecer, Deus então estabeleceu um novo pacto, que é o pacto da graça. E aí ele vem revelando progressivamente, ou seja, a cada personagem bíblico nós temos um pouquinho a mais, e vai expandindo, 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 até chegar em Jesus, que é,
como Paulo diz em Colossenses 1, né, 17, nele concentra toda a plenitude da divindade. Nele estão todas as coisas reunidas, né? Então, Jesus é como se ele captasse, recebesse tudo aquilo que Noé recebeu, Abraão recebeu, Moisés recebeu, Davi recebeu, né? E ele agora representa todos estes. Por isso que nós temos na teologia uma expressão muito interessante chamada tipologia. Sei quantos irmãos já ouviram isso. Alguns pregadores, alguns professores falam assim, tipos de Cristo, né? O que é esse negócio de tipo de Cristo ou tipologia? São pessoas do Antigo Testamento que, nas funções que elas exerciam, elas tinham algumas características que apontavam para Jesus. E aí Jesus, quando vem, ele demonstra estas características. Por exemplo, Moisés foi o libertador do povo da escravidão do Egito. Cristo se tornou o libertador do povo da escravidão do pecado. Assim como Moisés foi que liderou a saída do povo da escravidão para a liberdade, para a Terra Santa, Cristo também, do mesmo jeito, ele retira o povo da escravidão do pecado e conduz esse povo, assim como Moisés, para a Terra Santa, que no caso é a Nova Jerusalém, é o céu. Então, não que Moisés seja Cristo, porque o sacrifício de Moisés, digamos assim, ele foi imperfeito, né? Ele era um sacrifício humano. Moisés era homem como nós e pecava como nós, e por isso ele não era suficiente para representar totalmente o povo, mas Cristo era. Então, aquilo que Moisés fez como libertador, Cristo fez de maneira perfeita. Davi se tornou rei sobre Israel, e como rei sobre Israel, então ele tipificou, ele representou, ele apontou para o reinado que Jesus exerceria também. Então, assim como, por isso que Jesus é chamado, né, inclusive pelas pessoas, de filho de Davi, ou rei, né, como filho de Davi. Por que ele é o filho de Davi? Porque ele reinou como Davi reinava. Então, só que de maneira perfeita. Então, é isso que a gente chama de tipo, né, ou de tipologia. Cada personagem dessa no Antigo Testamento apontava uma característica daquilo que Jesus faria de maneira perfeita. Nenhum deles fez de modo perfeito, porque eles eram pecadores. Cristo, contudo, fez de maneira perfeita. Então, o ofício sacerdotal de Moisés, quando ele representava o povo diante nos sacrifícios, Cristo fez perfeitamente. O ofício de ser profeta, como, por exemplo, Elias, Cristo fez perfeitamente. Lembra quando lá no Monte da Transfiguração? Olha, Elias e tal, vamos ficar juntos aqui, porque Cristo estava ali representando aquela mesma, aquelas entidades ali, né? aquelas instituições, né? De profeta, de sacerdote. Então, Cristo, assim como Elias profetizou em tempos difíceis, Cristo também profetizou em tempos difíceis. Então, isso é o que a gente chama de tipologia. Só que o Antigo Testamento, todos estes personagens eram imperfeitos, eram pecadores, e nenhum deles poderia representar plenamente, né? Jesus, no entanto, fez perfeitamente. O contrário do tipo, o antítipo é como se fosse o vilão da história, é o anti-herói, né? Quer dizer, enquanto o tipo ele representa o aspecto positivo, o antítipo é o aspecto negativo. Seria, por exemplo, Acabe, né? Um exemplo aqui que eu me lembrei. É aquele que se opõe ao trabalho daquilo que representaria Cristo, né? E por isso que a gente tem, por exemplo, o anticristo, né? A gente tem estas personagens que se opõem, né? E como eu falei com os irmãos, como a gente tem sempre dois caminhos, duas linhagens, a gente sempre vai ter o tipo e o antítipo, né? Quer dizer, sempre aquilo que se deve e aquilo que não se deve, sempre aquele que é a semente da mulher e aquele que é a semente de Satanás, né? Sempre. A história vai ser sempre assim. Os irmãos nunca vão encontrar um momento da história em que esteja tudo em paz, assim, tudo tranquilo. Não, sempre vai ter o antítipo, sempre vai ter um representante de Satanás, né? Tentando destruir o representante da mulher, ou a semente da mulher,
o descendente da mulher, sempre. A única vez que isso vai acabar é na morte de Cristo, porque ali Cristo mata a morte, vence Satanás, e agora Satanás, o que ele faz? Ele representa agora, embora nós vivamos, né, na nova aliança, também debaixo dos justos e dos ímpios, desses dois caminhos, a gente vai ter, por exemplo, os anticristos, né, que vão se levantar ao longo da história para impedir a igreja, mas agora já é diferente, porque lá no Antigo Testamento, e até a morte de Cristo, né, até que Cristo tenha ressuscitado, a história ainda, digamos, caminhava, embora Satanás soubesse disso, né, porque essa guerra já havia acontecido no céu, mas a expectativa é de que Cristo falhasse. Por isso que logo no início do ministério, Satanás tenta Jesus, né? Porque a ideia de Satanás é não permitir que Cristo fosse à cruz. O tempo todo, Satanás está querendo tirar Jesus da cruz, porque ele sabia, porque a guerra já havia acontecido no céu, João narra isso no Apocalipse, né? Satanás sabia que Cristo venceria. Então, é aquela jogada final, né? A cartada final. Bom, não deu certo. E ele sabia que não daria certo. Então, agora o foco de Satanás muda para a igreja. Ele ataca o povo de Deus. Por quê? Porque a maneira que Satanás encontra de ferir, ou vamos dizer assim, de vingar o seu ego, né, é atacando a igreja. Ele sabe que ele não vai destruir a igreja. Ele sabe que a igreja é vencedora. Ele sabe que os eleitos não perderão a salvação. Ele sabe que já está derrotado. Mas o problema é que ele quer atazanar, né? Ele quer bagunçar. Sabe aquele camarada que tipo assim, ele sabe que ele vai perder a partida, mas ele fica pirraçando, fica pirraçando para atrapalhar os outros, sabe que já perdeu, né? Mas ele fica pirraçando, tipo assim, só para causar o problema mesmo. Satanás é assim, ele já perdeu, mas ele fica pirraçando, ele fica tentando, ele fica derrubando líderes da igreja, ele fica, sabe? E claro, Deus, sob o controle de Deus, né? Deus não está sendo pego de surpresa de maneira alguma, mas Deus permite que isso aconteça até para que a igreja possa perceber o seguinte, que embora ela seja vencedora, embora a igreja, né, invisível seja vencedora, nós sabemos que neste mundo a igreja visível, que é essa igreja que nós temos, as igrejas denominacionais, locais, elas são passíveis de terem no seu meio ainda aqueles que não são verdadeiramente cristãos, né? Então é a maneira de Deus também permitir que a igreja seja chacoalhada, né? Não fique acomodada no seu estado de, não, nós somos eleitos mesmo, então vamos viver do jeito que a gente quiser viver, que a gente vai para o céu. Não é assim, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz muito pelo contrário, que o eleito ele busca viver de acordo com o Evangelho, né? Então Deus usa essas situações para chacoalhar a igreja, por isso a ideia da vigilância. Lembra lá das virgens, né? Das 10 virgens? Então, é aquela história, quer dizer, olha, tudo bem, nós estamos salvos, o noivo vai chegar, mas vamos ficar espertos, porque, né, vamos ficar espertos, vamos guardar a nossa fé. E a maneira de guardar a fé é exatamente essa, o que nós chamamos de santificação, né? Desenvolver a vossa santificação com temor e tremor. Então, veja que avançar no conhecimento de Deus e no processo de santificação não anula a eleição, ou vice-versa, né? A eleição não anula o nosso dever de crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Pelo contrário, o eleito é que tem mais desejo de crescer na graça e no conhecimento. Então, uma pessoa que se converte, até a irmã Sandra, um dia desses, né, na escola dominical, perguntou sobre isso. E a pergunta dela foi muito pertinente, porque é exatamente isso. Se a pessoa ela se diz convertida, professa a sua fé, mas ela vive com os mesmos problemas de pecado, de anos, alguma coisa errada tem. Não existe essa possibilidade de o crente dizer, não, eu sou crente, e continuar com os mesmos pecados. Não existe. Claro que ele pode ter dificuldades em pecados específicos, às vezes lutar contra aquele pecado, isso vai acontecer e acontece.
Mas o que eu quero dizer é que na luta contra o pecado, haverá sempre da parte do eleito um crescimento, um avanço. Ele nunca será aquela pessoa ludibriada o tempo inteiro pelo pecado do mesmo modo. Porque ele começa a ver as artimanhas de Satanás, ele sabe como é que o seu coração é inclinado ao pecado. Então ele vai se cercando de amarras, né, de situações para não cair. Então o crente verdadeiro, ele luta contra o pecado, ele não se expõe. Por isso que Paulo fala, olha, fugir da impureza. Não fica dando bobeira, porque, quer dizer, se você diz que é crente, mas fica o tempo todo vivendo do mesmo jeito, tem alguma coisa errada, né? Então a eleição não tem nada a ver com uma vida assim negligente em relação à palavra. Ah, não, o eleito, ele está eleito, ele não vai perder, então ele pode viver de qualquer... Não, muito pelo contrário, a Bíblia ensina exatamente o contrário. A Bíblia ensina que o eleito ele vai lutar contra o pecado. Eu ouvi hoje à tarde uma pequena exposição de um colega pastor, o reverendo Felipe Fontes, e ele falou algo interessante. Ele falou, olha, o crente verdadeiro, o eleito, ele não só reconhece que é pecador, né? Porque reconhecer-se pecador, digamos, é o início do processo de conversão, mas o crente verdadeiro, além de ele reconhecer que é pecador, ele lamenta diante de Deus os seus pecados, quer dizer, ele chora por seus pecados. Veja que são coisas diferentes, né? Você pode falar, não, eu sou pecador. Muita gente fala por aí. Ah, não, eu sou pecador mesmo. A pessoa não tem compromisso nenhum, mas quer dizer, ela sabe que é pecadora. Tem gente que até usa o texto bíblico, né? Ah, pastor, a carne é fraca, né? Você sabe, né? Sim, a gente sabe. Mas a questão não é isso. A questão é nós nos colocarmos, como diz o texto lá das bem-aventuranças, que nós temos estudado, né? Bem-aventurados os que choram, né? Chorar o quê? O pecado, lamentar o pecado. Senhor, eu não suporto mais pecar contra Ti, me ajuda nessa minha luta contra o pecado, né? Seja um pecado específico, e isso pode acontecer, muitos de nós podemos ter fraquezas específicas, né? Há pessoas que têm dificuldades com, por exemplo, dinheiro, posses, né? Pessoa que às vezes não consegue viver uma vida de acordo com o seu padrão e acaba tendo dificuldades com isso, com a ideia, o consumismo, né? O consumismo pode ser um pecado, se comprar demais sem a necessidade às vezes, ou o inverso disso, uma pessoa pão dura, né? A pessoa miserável também pode ser um pecado também, né? Quer dizer, eu estou citando aqui situações, há outras pessoas que têm dificuldade com a questão sexual, com a sexualidade, né? Seja ela hétero ou seja homossexual. Às vezes a gente fica muito focado nessa questão da homossexualidade, que é uma coisa que, para nós crentes, às vezes choca mais, né? Mas existem pecados heterossexuais que a igreja está cheio por aí, né? Adultério entre casados, fornicação entre namorados, pornografia, vícios em pornografia. Às vezes são situações até piores, não no sentido de tamanho de pecado, mas de consequência, né? E a igreja, às vezes, fica preocupada com o homossexualismo, mas não trata dessas questões, que são tão complexas quanto, né? Então, questões sexuais. Tem irmãos que têm fraqueza quanto a isso, né? De lidar com pessoas do sexo oposto, não é? Então, é uma luta contra o pecado. Tem pessoas que têm problemas com poder. A pessoa quer um cargo, por exemplo, porque ela almeja aquele cargo, porque ela acha que aquele cargo vai trazer para ela status, né? Então, na igreja, ela faz politicagem, ela se ajeita com um, se ajeita com o outro, para derrubar um pastor ou derrubar um presbítero, tal, porque ela quer ocupar aquele lugar. Então, existe N formas, né, de nós colocarmos uma lista aí de pecados que são comuns, contra os quais nós temos de lutar, né, todos os dias. O eleito luta contra estes pecados. Luta contra estes pecados. O eleito não é alguém que não peca. O eleito é alguém que luta contra o seu pecado, né? Esse é o regenerado. Então, na igreja nós somos pecadores. Todo mundo aqui é pecador. Então tem gente que fala assim, eu quero ir para a igreja. A igreja, irmãos, é o pior lugar do mundo, né? Nesse aspecto.
Porque aqui reúne só pecador. Você só vai ter santo no céu, mas na igreja você vai lidar com gente pecadora mesmo, gente complicada, gente com problemas, né? Mas, graças a Deus, em Cristo, nós somos habilitados tanto para vencer o pecado, quanto para ajudar os nossos irmãos a vencer os seus pecados também. Então, é isso que faz da igreja uma sociedade diferente de qualquer outra sociedade por aí. Porque nas demais sociedades, né, nesses clubes, nesses grupos sociais, etc., as pessoas se reúnem com objetivos específicos, uma maçonaria, um clube social, né, como o Rotary e outros, por exemplo, eles se unem em prol, em favor de uma causa, né? Nós nos reunimos, primeiramente, não por nossa própria vontade, mas por quem nos chamou, que é Cristo. Nós nos reunimos por causa de Cristo, com o objetivo de crescermos na graça e no conhecimento, né? Então, é um tanto de pecador junto, se ajudando a se tornar igual a Cristo. E isso dá trabalho. Por isso que a gente não pode fazer sozinho. A gente precisa da graça de Cristo Jesus, precisa da ação do Espírito Santo, como nós acabamos de cantar no hino aqui, né? Espírito, quebranta-nos, transforma-nos, né? Porque é o Espírito Santo que faz isso em nosso coração. Então, esse é o pacto da graça, né? Que foi, ao longo da história da criação até aqui, contado por Deus, né, na palavra do Senhor. A teologia chamada teologia bíblica, ela se ocupa desta matéria, dessa disciplina, que é estudar como Deus revelou o seu plano redentor do início ao fim, desde a criação até a consumação de todas as coisas. Vamos colocar algumas fotos aí, Caio, por favor. Vamos ver o que vai aparecer primeiro. Mandei ali para o Caio mais 3 fotos. Eu não sei se vai ficar tão visível, irmãos, porque... Aí tá bom, Caio, não está muito... Mas dá para identificar. Ali é o seguinte, é só para os irmãos terem uma ideia. Ali é um retângulo, né? Os irmãos estão vendo, é um retângulo, e aí você tem cores diferentes. Então tem uma cor mais escura, que é... Os irmãos, aqueles que gostam de matemática aí, né, André? Os professores de matemática, é como se fosse ali a teoria dos conjuntos, né? Você tem o maior, que abriga tudo, depois você tem dentro um outro grupo, né, que abrigado ali, e depois você vai reduzindo. Então, esse grandão, que é essa parte mais escura, é o que seria o plano completo da redenção do Senhor, né? Esse plano completo, que é esse cinza mais escuro, é como se nós estivéssemos mesmo dentro de um quadro montado por Deus, né? Um quadro que é pintado pelo Senhor, né? Para manifestar a sua glória na sua graça para conosco. E aí, nesse cinza um pouco mais claro, entre o branco e o cinza escuro, a gente tem ali a aliança da criação, que é a aliança feita com Adão. Então, alguns chamam de aliança adâmica, outros chamam de aliança da criação. Tanto faz, não há, né, é uma questão só de nomenclatura mesmo, não muda nada do ponto de vista da interpretação. Os que preferem a adâmica, eles se referem mais à pessoa de Adão, né? Os que falam sobre criação, eles pensam mais no pacto que Deus estabeleceu em Adão, mas com a criação, porque quando Adão peca, reparem que a maldição, né, a punição para o pecado, não é só para Adão. A punição também se estende para os demais seres criados, inclusive a própria vegetação, né? Porque Deus diz que a terra também vai pagar o preço. Ela vai produzir cardos e abrolhos, né? Então, quer dizer, a terra sofre. Paulo diz que a criação vai gemer. Ela geme aguardando a redenção dos filhos de Deus. Então, por isso que alguns preferem pacto da criação, porque envolve não só a pessoa de Adão, mas tudo aquilo que foi criado por Deus e que cai com o pecado, né? Depois, na parte clarinha aí, no mais branco, a gente tem, em primeiro lugar, logo depois de Adão, a aliança noaica, que é a realizada com Noé.
a aliança noaica, que é a aliança com Noé. Repare que ela também é uma aliança maior e, só para os irmãos se lembrarem, lembra-se que nós estamos falando o seguinte, que na época de Adão e depois em Noé, a revelação ainda era muito ampla, né? No sentido assim de que as pessoas não tinham embora fosse claro para eles, Adão entendeu o que Deus queria, Noé também, mas era algo mais, que ainda não estava assim tão detalhado, era algo mais geral, não é? Depois, com o passar do tempo, é que as coisas foram se afunilando e Deus foi explicando detalhes mais específicos. Então, em Noé, nós temos mais coisas do que tínhamos em Adão. Em Abraão, por sua vez, nós temos um pouco mais do que tínhamos em Noé e em Adão. É assim, então vai só ampliando o nível de conhecimento, né? Isso é fácil da gente ilustrar, é como se você estivesse lendo um livro. Imagina os irmãos lendo um livro qualquer. Você começa no primeiro capítulo, a primeira página, você não sabe muito da história ainda, né? Você vai conhecendo ali os personagens e tal, e daqui a pouco você vai, até que no final da história você compreende a história toda. Novela, filme, você está assistindo um filme, você começa ali as primeiras cenas, você não entende às vezes, não estou entendendo nada, tal. Daqui a pouco a coisa começa a montar até que você saiba o que é a história. A mesma coisa é na Bíblia. Você começa lendo a Bíblia, você fala, peraí, onde isso vai dar? A questão, irmãos, fazendo outro parênteses aqui, a questão é que nós, assim, como alguns de nós já nascemos na igreja, especialmente aqueles que já nasceram mesmo em família evangélica, né? A gente tem uma ideia muito geral da Bíblia. Então, às vezes, a gente tem dificuldades de caminhar na Bíblia como se nós não soubéssemos de nada e fôssemos aprendendo aos poucos. Isso seria o ideal. Seria o ideal, como se nós fizéssemos um curso progressivo, assim, como se a gente, vamos supor que a gente apagasse tudo, né? E fosse começando do zero para compreender. Esse seria o ideal. Só que como isso não é o que acontece, geralmente você vem para a igreja, você ouve pregação de tudo quanto é lugar da Bíblia, né? Você acaba ficando com tanto de conhecimento, mas às vezes desconectado. Não acontece isso? Tipo assim, você sabe uma história de uma parábola lá que Jesus realizou, contou, mas você fala assim, mas o que tem a ver essa parábola com Elias, por exemplo? O que tem a ver 1 Coríntios com Noé? Mas, não tem nada a ver, a gente imagina, não tem nada a ver. Só que quando você vai perceber essa linha, esse fio condutor da Bíblia, aí você fala, olha, tem a ver, engraçado. Noé teve a arca, que abrigou os bichos lá, a sua família, dentro da arca. Mas Paulo fala o Salmo 91 fala que nós estamos debaixo da sombra do Altíssimo. O que a sombra faz? Ela reúne pessoas para proteger. Engraçado, Noé também reuniu pessoas para proteger. O que tem a ver isso, né? Paulo fala em Gálatas que Cristo ele reúne os seus filhos como uma galinha reúne os seus filhotinhos, reproduzindo o texto dos Salmos. Nós estamos guardados sob o poder de Cristo. O que isso tem a ver com a arca? O que isso tem a ver com o peixe que engoliu Jonas? O que isso tem a ver com o Salmo 91? Vocês estão vendo? Está tudo ligado. São formas de Deus dizer, eu estou protegendo o meu povo. Seja na arca, seja na barriga do peixe, seja debaixo da árvore, seja na arvorezinha que ele criou para Jonas, seja em Cristo Jesus, seja na sepultura. O corpo de Cristo foi preservado lá, sem que nenhum dos seus ossos fosse quebrado. Mas você só vai conseguir fazer essas conexões se você entender o fio condutor da história. Se a gente lê o texto assim, cada um no seu quadrado, sem conectá-los, não entende nada. Ou entende, mas tira só uma lição. Por isso que muito pregador faz aquelas pregações de temáticas, né? Tipo assim, 10 maneiras de ser feliz. Aí pega o texto ali e tal. E às vezes não tem nada a ver com o texto. Nada a ver, porque o que ele faz? Ele pega um texto, é bíblico, beleza? Às vezes até ele fala verdades bíblicas, né? Nem sempre. Às vezes são verdades, né? Não são heresias, não são.
Mas às vezes não tem a ver com a conexão do texto. Quer dizer, uma coisa não está vinculada à outra. E aí você perde o elemento principal da pregação bíblica, que é exatamente esta relação entre o que Deus fez no início, o que Deus fez em Cristo, o que Deus continua fazendo agora, que é esse fio condutor, né? Então esse quadrinho aí, na verdade é um retângulo, mas transformou num quadro, né? Ele mostra isso. Nós temos a criação, que é mais ampla, depois Noé, né? E aí agora vem ali o padrão da aliança abraâmica, que já... Por que foi colocado nesse... É losango isso, André? Essa figura aí. Acho que é uma losango, né? Hexágono. O professor de matemática é outra coisa, né? Então, nesse hexágono aí, olha, nessa parte, né, que tem está cercadinho aí, você tem ali Abraão, o primeiro. Por que a parte está cercada? Porque agora Deus em Abraão constitui um povo. Olha só que interessante. É em Abraão que Deus chama o povo, sua família. Mas não é mais a família como foi em Noé. Em Noé, Deus chamou a família mesmo. Certo? Everton, Vanessa, Natan e Kim, acabou. O resto, morreram todo mundo afogado. Chamou a família. Mas agora em Abraão, não. Agora em Abraão, são todos aqueles que pertencem à família do Everton, mas que também seguem o mesmo Deus do Everton. Olha que interessante. Então aí agora eu entro na história. Porque embora nós não estamos mais ligados do ponto de vista sanguíneo, nós estamos ligados do ponto de vista da fé. Abraão estava numa cultura politeísta, mas agora ele ouviu a voz de um único Deus, Yahvé, e diz o texto lá então de Gênesis 12 em diante: Abraão, sai daí, porque em você eu vou constituir uma grande nação. Detalhe, ele nem filho tinha. Nem filho tinha. Hã? Não, nem podia ter. Então quer dizer, como assim grande nação se eu não posso ter nem o meu, né? O que é isso que Deus está fazendo, né? Então, assim como em Noé não tinha chovido ainda, não tinha chuva na época de Noé. Então Noé falou que ia chover, o povo achou que era... O que é isso, né? O que é isso, chuva? Vocês vão ver. Né? Em Abraão, Deus faz a mesma coisa. Olha, eu vou fazer de você uma grande nação. Mas como assim, Senhor? Eu não tenho nem filho ainda. Calma. Deus está progressivamente. Então, por isso que está cercado ali por esse hexágono, né? Ou seja, Abraão agora não é mais essa aliança expansiva como foi na criação e em Noé. Ela agora é para o seu povo. O reino de Deus, ele começa a se constituir. Existe um pastor na IPB chamado Leandro Lima. Ele tem uma interpretação muito interessante sobre isso. Eu confesso que é um tema difícil, que eu ainda não tenho assim, uma posição muito definida, mas há alguns irmãos, né, que acreditam o seguinte, que Deus, Cristo, embora ele reine sobre o universo, isso aí não há dúvidas disso, a Bíblia declara, né, minha é a terra, meu, né, Cristo reina, mas há alguns irmãos que entendem que o reinado mais especial ou mais específico de Cristo é sobre o seu povo. Então, embora Cristo reine sobre os ímpios, é como se ele reinasse de maneira especial no seu povo e por isso ele não teria muito a ver, entre aspas, com os ímpios. Quer dizer, o Deus deles é outro, digamos assim. Então, uma base para essa interpretação é isso aí. Vocês veem que o quadro, assim, até Noé abrangia todo mundo. Em Abraão, não. É só o povo. O resto, não vou usar aquela expressão porque é meio feia, né? Ainda mais que está gravando, mas o resto, os irmãos sabem. Né? Porque tudo mais, né? Eu quero saber do meu povo, certo? Meu povo. Em Abraão, o meu povo ele é constituído.
Aí nós temos Abraão, depois a aliança com Israel, que é a segunda, está escrito aí, não sei se os irmãos estão conseguindo ver, né, dentro do hexágono, a aliança israelita, que é Moisés. A aliança israelita é Moisés, porque Moisés representa o povo de Israel somente. Claramente o texto bíblico diz que Moisés foi levantado para libertar o povo de Israel, não foi outro povo. Então você vê a restrição, né, deste povo. Em Davi, nós temos também o governo, o reinado sobre este povo, a aliança davídica. E, finalmente, na nova aliança. Repare que na nova aliança, então, isso se expande. Está vendo que a base ali do foguete, ali, né? A base do foguetinho aí é maior. E por que ela é maior? Veja que ela não abrange tudo, ela não chega a apagar o cinza escuro, mas ela vai até uma parte. Por quê? Porque essa parte de baixo da nova aliança, é além do povo de Israel. Porque, naturalmente, a nova aliança em Cristo, ela abarca não apenas os israelitas, como era em Abraão, aquele povo de Israel, mas, como diz Paulo, agora, nem todo israelita que nasceu em Israel é, de fato, israelita espiritual. E também, por outro lado, aqueles que não nasceram em Israel se tornam israelitas espirituais. Então, agora a gente expande o evangelho para os gentios também, né? Então, a nova aliança, a nova criação, o novo povo. E aí tem uma linha tracejada na base que divide, então, ali, finalmente, o chamado julgamento, que é, ou são novos céus e nova terra. Pode passar, por favor, Caio, a próxima. Aqui também, brevemente, irmãos, só para os irmãos terem uma ideia, eu vou mandar no grupo lá da igreja, né, para os irmãos também fazerem a leitura aí semanal, olharem, mas aqui é uma análise que os autores fazem de Gênesis 12, que é exatamente o texto que eu comentei aqui, que os irmãos sabem, né? Quando Deus diz para Abraão, Abraão, sai daí, né? Deixa a tua parentela, e eu vou fazer em você uma grande nação. A partir de você eu vou te abençoar, quem te abençoar vai ser abençoado, quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado, né? Então Deus constitui ali uma nova aliança com Abraão, diferente daquela que ele havia feito com Noé. E ali, então, nós temos algumas... Isso aí dá até um sermão, né? Dá um sermãozinho bom aí, olha. Os 3 pontos ali certinho, né? Então, olha só. Nós temos a palavra divina, a ordem e a promessa, nos primeiros 3 versículos. Vamos ler esses 3 versículos? Eu sei que o nosso tempo aqui está bem em cima da hora, mas... eu não gosto que alguém diga assim, olha, hoje teve estudo bíblico, mas o pastor não leu a Bíblia, então eu vou ler a Bíblia. Né? Pode ter uma impressão de que a gente não leu a Bíblia, né? Então eu vou ler a Bíblia. Já que é estudo bíblico, né? Cadê a Bíblia do estudo bíblico, né, seu Edson? Então, Gênesis 12, olha só. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Abraão não sabia ainda, né? Veja que esta é a base de fé. A fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Abraão não sabia que terra era essa, mas ele creu na palavra. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Eu acho muito interessante, isso aqui é um tema que dá para uma outra discussão. Veja que Deus promete tornar o nome de Abrão grande. Ele pega a pessoa, o líder, e fala assim, eu vou tornar você grande, famoso. Mas veja que a fama de Abrão não era para ele. A fama de Abrão era para honrar o nome de Deus, não é? Que é exatamente o 3º mandamento, que é não tomar o nome do Senhor em vão. Significa isso, é não usar de sua posição, digamos assim, de crente, para desonrar o nome de Deus, né? Então, Abrão aqui ele foi chamado para honrar o nome de Deus, nele, na pessoa dele, né? O salmista, lá no Salmo 69, fala assim, Senhor, não permita que sejam envergonhados, por minha causa, aqueles que esperam em Ti. O líder precisa fazer essa oração, meus irmãos, porque nós que somos líderes, né, especialmente nós que ensinamos,
nós estamos muito sujeitos a isso, né? Muito sujeitos a engrandecer o nosso nome em detrimento do nome de Deus. Nós queremos ficar mais famosos do que o próprio Cristo. E aí você prega uma pregação que é sua, não é uma pregação de Cristo, né? Você não exalta o nome de Cristo, você se preocupa consigo. Então, mas veja, Deus disse a Abraão: não, eu vou fazer de você uma grande nação, você vai ter um nome grande, seja uma bênção, eu vou te abençoar, abençoar os que te abençoarem, amaldiçoar os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja que essa expressão em ti, né, dá exatamente esta ideia de origem, ou de procedência. Então, todos aqueles que crerem no Deus de Abraão, Yahvé, eles receberão esta bênção, independentemente de serem ligados sanguineamente a Abraão. Tanto isto que nós vamos ver na história, alguns reis, alguns representantes, né, Abimeleque e outros, né, quando reconheceram o Deus de Abraão, eles ficaram impressionados, porque de fato Abraão honrava o nome de Deus de tal maneira que mesmo os povos pagãos, eles reconheciam, né, a grandeza do Deus de Abraão. Então o que a gente tem aí nesses primeiros 3 versículos? Farei de você uma grande nação, né, uma promessa, abençoarei você e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Então outra ordem, né? Deus faz ali a ordem e a promessa. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Você, então, em você, todas as nações serão abençoadas. E o que Abraão fez? Ele obedeceu, né? Versículos 4 a 6, a gente vê aí a obediência. Vamos ver aí, 4 a 6. Vamos ler juntos? 4 a 6. Quer dizer, veja que Deus chamou, e o versículo 4, de propósito, né, começa com atitude. Não está dizendo aí que Abraão, o narrador Moisés, ele fala mesmo, ele obedeceu, partiu. Diferente de Jonas, né? Jonas partiu, mas, diz o texto, para fugir do Senhor, né? Quer dizer, então, mas veja, Levi, não é aquele não, é o Levi, Mateus, né? Mateus, quando Jesus falou assim, levanta e vem, né? Ele, diz o texto lá, levantou-se e seguiu, deixou e seguiu, né? Então, e aquela situação, deixa eu enterrar meu pai primeiro. Não, quem quiser vem agora. Jesus não estava desprezando o pai, obviamente, mas Jesus estava mostrando o seguinte, que a urgência da obediência, ela precede qualquer tipo de atividade que nós temos de fazer, né? O chamado de Deus, ele é inelutável, como diria um pastor antigo, né? Lembrei dele aqui, o reverendo Paulo Viana, que foi pastor da igreja do Calvário, lá em São Paulo. Ele dizia o seguinte, que a vocação divina é granítica e inelutável. É granítica por causa do granito, né? Quer dizer, é firme, né? Como o granito, e é inelutável, ou seja, você não tem como lutar contra a vocação. Deus chamou, né? A vocação, ela é irresistível, né? Você não consegue resistir ao chamado do Espírito Santo. É isso aqui. Abraão ouviu e foi, não teve como ele negar, porque o chamado é irresistível. Vamos ver aí, ali é 4 ao 6, né? Isso, 4 a 6. Vamos lá. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Quem aqui tem mais de 75 anos? Ninguém, né? Então vocês podem ser chamados ainda, viu? Esse negócio de que, não, pastor, já estou velho, já não... Não, Abrão tinha 75 anos. Então, pode ficar tranquilo, você está novo ainda. Né? Esse negócio de aposentar, vou aposentar, não vou trabalhar, já cansei demais de mexer com SAF, mexer com PO, o que é isso? Você não chegou nem tem lenha, tem chão para caminhar ainda. 75 anos, Abraão estava começando a vida.
Nem sabia o que ia acontecer ainda, né? Pois é, né? Então Abraão foi, obedeceu. Versículo 7. Houve a confirmação, vamos ler aí o 7. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Então aqui é a confirmação da promessa, né? Então, veja, e é assim que funciona, irmãos. É exatamente assim. Aqui nós temos um quadro, um retrato. Deus, ele chama, nós obedecemos e Deus estabelece. É isso que acontece, né? Pastor, você está sendo chamado para pastorear a igreja do Vale. Então, eu posso obedecer, posso não obedecer, posso aceitar ou não aceitar. Se você viu que todas as questões ali caminhavam, apontavam para isso, Deus está agindo nisso. Então vamos. Ao chegar, Deus confirma as coisas. Confirma pelo chamado, pelos irmãos, pela igreja. Quando a pessoa tem um chamado para o ministério, é assim que acontece. A pessoa, de repente, ela fala, eu quero ir para o seminário, eu quero ser pastor. E às vezes você olha assim e fala, mas será? E fica naquela. Deus vai dando sinais. Irmãos começam e falam com você, olha, você já pensou em ir para o seminário? Por que ele está falando isso, né? Você já pensou que você pode ser pastor? Você já pensou que você tem esse dom e tal? Você vai... Às vezes nem você mesmo tem tanta convicção ainda, mas Deus vai usando. E a obediência vai encaminhando você para uma confirmação, né? E, finalmente, novamente ali a obediência. Vamos ler aí, 8 e 9. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Negueb. Às vezes a gente despreza algumas pequenas palavras da Bíblia, né? Mas elas são importantes. Quando diz o texto, partiu indo sempre para, aponta que ele não se desviou do caminho. O alvo era lá, então ele foi para lá, independentemente das coisas que estavam acontecendo. Eu tinha que ir para lá, né? Então, Deus me mandou para lá, eu vou para lá. Vou para lá. É ali que Deus quer que eu esteja. Invocar o nome do Senhor, outra coisa importantíssima aqui, né? Que nós vamos falar em outro momento. Mas, resumidamente, naquela época, as marcas, elas eram muito importantes. Deixar marcas. Veja que Abrão, ele edifica um altar, e ele, quando diz aí edificou um altar, significa que ele pegou um tanto de pedra. Era assim que eles faziam naquela época. Então, eles acampavam ali para passar a noite, então eles pegavam e faziam um montão de pedras, né? Colocavam as pedras, às vezes sacrificavam um animal, algo assim, mas aquelas pedras ficavam ali. E a ideia é que quando alguém passasse por aquele caminho, seja em que tempo fosse, eles viriam aquele montão de pedras e eles diriam assim, olha, aqui foi edificado um altar a um Deus. Que Deus é esse? Né? E aí é onde a pregação se estabelecia. Alguns irmãos entendem que a adoração do povo de Deus, ou a adoração realizada pela igreja, tem esse mesmo papel. Quando a igreja adora o Senhor, de maneira bíblica, ela deixa marca. E quando alguém passa por aquela igreja, cuja adoração é uma adoração centrada na palavra e em Cristo, essa pessoa pergunta, que Deus é este que eles estão adorando? É o mesmo símbolo, né, do Antigo Testamento que nós temos hoje também. Então, por isso que é importante, né, nós focar, quando a gente chegar lá no culto, na confissão de fé, nós vamos trabalhar muito sobre isso, né, a questão do culto, o que é o culto, tal. Vai ser um assunto bem empolgante, eu imagino. E nós vamos ver isso, né? Por que culto é tão importante? E por que ele é diferente de tudo que você faz na vida? Uma das razões é esta. Porque no culto é o povo de Deus celebrando o verdadeiro Deus.
E aí é como se nós estivéssemos ali edificando esse montão de pedras, marcando o nosso território, dizendo: aqui reina o Senhor. E todo mundo que passa, todo mundo que entra como visitante, né? Uma pessoa que ouve falar da nossa igreja, uma pessoa que assiste a nossa igreja, vai dizer: olha, aquele Deus que eles adoram é diferente desses deuses que a gente está acostumado a ver por aí. É o mesmo papel que havia naquela adoração do Antigo Testamento, né? Então, isso é muito rico. E nós vamos falar isso, se Deus quiser, quando chegarmos lá, né? Ok, meus irmãos, então, nosso objetivo hoje, né, é, mais uma vez, reforçar a ideia de que a palavra de Deus, ela tem uma sequência de revelações, uma sequência de alianças, de pactos que Deus estabeleceu com o seu povo. Começando com Adão na criação, depois Noé de maneira ainda expansiva, mas agora em Abrão, um povo, uma família, que Abrão constituiria, Moisés libertaria, Davi solidificaria com o seu reinado, e Cristo, então, cumpriria o papel destes anteriores, fazendo exatamente aquilo que eles fizeram, mas agora de maneira perfeita. Cristo foi um profeta e um sacerdote, como Moisés foi. Cristo foi o libertador, o redentor, o resgatador, como Moisés. Cristo foi rei, como Davi, não é? Cristo foi também, como Abrão, instituidor de um povo, o seu povo, veio para o seu povo. Então, nós vamos ver em Cristo esta nova aliança sendo, então, marcada, né, de maneira muito específica, retomando aí esta história bíblica. Eu vou colocar no grupo também. Você consegue colocar só a última foto aí, Caio? Eu já não vou demorar não, irmão. Só projetar, só para vocês verem. Eu vou colocar também esta fotinha aqui, olha, para os irmãos lerem depois. Ela também é a mesma sequência, né? A gente começa lá com a criação, Yahvé, Adão, a criação, e aí a gente vai até chegar na nova aliança, o novo homem, né, a nova criação em Cristo. Eu vou colocar lá para os irmãos darem uma olhada e, inclusive, lerem, né? Tem alguns textos que são citados. E agora, qual vai ser o nosso percurso, então? Nos próximos estudos, nós vamos caminhar agora nas perguntas 31, 32, 33, que vão tratar sobre a nova aliança, o pacto da graça em Cristo. Então, por isso que eu fiz esta introdução, né, até um pouco mais longa, da pergunta 30, para que os irmãos entendam, né, do que nós estamos falando quando a gente falar de nova aliança, né? Para os irmãos saberem que existem outras alianças, mas que essa agora ela é uma aliança perfeita em Cristo Jesus. Deus nos abençoe, queridos. Eu não vou nem abrir para a pergunta, não, por causa do tempo.